Olá, alunos. Sejam bem-vindos a essa webconferência da disciplina de Fundamentação e Desafios do Cooperativismo. Eu farei uma revisão, né, das unidades da disciplina, baseada principalmente no livro Teoria Cooperativistas e seus Desdobramentos. Então, eu vou falar, né, apresentar os principais tópicos das unidades e vou destacar aqueles que considerei mais importantes para a elaboração da avaliação de vocês. Então, nós vamos começar a unidade 1, que vamos trabalhar com os tópicos bases doutrinárias da cooperação e do cooperativismo, fundamentos filosóficos da cooperação, as formas primitivas e tradicionais da ajuda mútua. Então, o primeiro tópico, que é as bases doutrinárias da cooperação e do cooperativismo, trata mais da concepção histórica do cooperativismo. Então, fala da origem, né, que vai ocorrer com a Revolução Industrial no início do século XVIII, na Inglaterra. Com a modernização do sistema de produção, houve muitas transformações introduzidas pelas máquinas, e gerou mais lucros e acumulação de capital para os capitalistas. E esses são os dois requisitos básicos que caracterizam o capitalismo, o lucro e a acumulação de capital. E aí, nesse contexto, surge uma nova classe de trabalhadores, que é o proletariado, que não era dono dos meios de produção, não tinha o controle sobre o processo de produção, e era obrigado a vender a sua força de trabalho para poder sobreviver. Aí, as condições de trabalho no início da Revolução Industrial eram muito precárias, os ambientes tinham péssima iluminação, eram abafados, sujos, os salários eram muito baixos, a carga horária chegava até 18 horas, crianças e mulheres eram empregados nessas fábricas e não havia direitos trabalhistas. Mas a Revolução Industrial, ela trouxe, né, o capitalismo trouxe também consequências positivas e negativas, né? Entre as consequências positivas é que o método de produção foram mais eficientes, né? Os produtos passaram a ser produzidos mais rapidamente, maior quantidade, isso fez com que os preços diminuíssem e estimulou o consumo. As consequências negativas, por outro lado, é que as máquinas foram substituindo aos poucos os trabalhadores, né? E houve, então, um maior número de desempregados, tanto nas cidades como no campo, e aí provocou o êxodo rural e o crescimento desordenado das cidades. Aí teve como reflexo, nesse ambiente controverso da Revolução Industrial, que por um lado, né, aumentou a produção, a produtividade, né, novas tecnologias, mas por outro lado, surge então, né, os trabalhadores, né, em condições precárias, então eles começam a se unir, né, para reivindicando condições melhores, e aí surge então o cooperativismo, como reflexo da industrialização. E aí, nesse contexto, os operários se organizam em associações e cooperativas na busca de melhores condições de trabalho e renda. Então, um grupo de 28 tecelões na cidade de Rochdale, na Inglaterra, juntou as suas economias e, com uma libra cada um, criaram um armazém cooperativo. E esse armazém foi denominado de Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, fundado em 21 de dezembro de 1844, e esse é considerado um marco no cooperativismo. As ações e os princípios que esses tecelões organizaram tornou-se exemplo de cooperação, que ainda serve de referência do movimento cooperativista que se expandiu por todo o mundo. Então, objetivando preservar e readequar os princípios de Rochdale, foi fundado em Londres, no ano de 1895, a Aliança Cooperativa Internacional. Então, essa aliança, ela organiza, né, ela vai atualizando
os princípios, e a gente vai ver que teve diversas atualizações, até chegar, né, aos princípios que regem as cooperativas nos dias atuais. Então, nós vamos para o segundo tópico, que é fundamentos filosóficos da cooperação. Então, esse tópico ele aborda a cooperação fundamentada nas teorias socialistas que surgiram como reação contra a exploração do operário no capitalismo industrial da primeira metade do século XIX. E aí são duas correntes, que é o socialismo utópico e o socialismo marxista. Os pensadores utópicos, eles acreditavam na transformação da sociedade, propondo alternativas para a formação de uma sociedade mais justa, igualitária e de forma pacífica. As ideias desses pensadores, elas tiveram influência sobre os pioneiros de Rochdale e criaram os princípios de Rochdale, né, que são os pontos fundamentais do cooperativismo até os dias atuais. Então, aqui, né, eu fiz um resumo, né, um quadro síntese dos principais pensadores utópicos, né, que nós vamos começar, então, com o Robert Owen, que é um inglês, considerado, então, o precursor do cooperativismo. Ele pôs em prática as suas ideias, mudando a situação do trabalho dos operários em sua fábrica, diminuindo a jornada de trabalho, criando escolas para os filhos dos trabalhadores, construindo casas para os operários e oferecendo melhores condições. Essas ações, então, fomentaram o movimento operário para a prática concreta do cooperativismo. Outro pensador é o Charles Fourier, francês, né? Ele idealizou uma organização de comunidades cooperativas chamadas de falancérios. Era uma cidade construída no campo, dispondo de terras para agricultura e outras atividades econômicas, baseado no trabalho cooperativo, que seria regido pelos princípios da liberdade e da vida compartilhada, sem distinção social, e todos teriam acesso à cultura, à educação e às artes. Outro pensador utópico é o Conde Saint-Simon. Ele acreditava que a sociedade se direcionava para um sistema de associação universal, o qual haveria paz e desenvolvimento progressivo da humanidade, baseava suas ideias em uma empresa livre, pregava a manutenção dos privilégios do lucro dos industriais, porque pensava que eles poderiam assumir responsabilidades sociais, né, e oferecerem melhores condições de vida e de trabalho aos trabalhadores. Outro pensador utópico é o Pierre Proudhon, francês. Ele idealizou uma sociedade que proporcionava uma vida mais harmônica e coletiva, diferente das sociedades capitalistas. A propriedade seria coletiva, sem classes sociais divididas, conduzidas por princípios de união mútua, e não por pessoas detentores de poderes advindos do capital. Então, esses pensadores todos criticavam o capitalismo, a exploração dos trabalhadores, e eles defendiam, idealizavam, né, uma reforma social para uma sociedade mais justa através de associações e cooperativas, mas de uma forma pacífica. Já outra corrente, que é o socialismo marxista, nós temos, né, os pensadores, o fundador, o principal expoente, que é o Karl Marx, né, alemão, e as ideias que ele defendia, ele considerava o movimento cooperativista importante, né, pois nele são criadas as empresas cooperativas comandadas pelos trabalhadores. Entretanto, ele tinha algumas ressalvas em relação à produção ser feita de forma capitalista. Ele falava que os trabalhadores são os capitalistas deles próprios, e o que quer dizer que utilizam os meios de produção para valorizar o seu próprio trabalho. Então, o cooperativismo não deveria ser dependente de subsídios oriundos do Estado, né, atual, né, no momento, ou de alguns capitalistas, pois o cooperativismo deveria emancipar o trabalhador e toda a classe operária, né, e não ser dependente de nenhum agente externo.
Então, o Marx, ele acreditava que o cooperativismo seria, assim, uma fase transitória para o socialismo, né, achava importante, mas ele, né, propunha já uma revolução, né, um embate dos trabalhadores para essa transformação da sociedade. Ele não acreditava que só com o cooperativismo iria fazer essa transformação. Outro socialista é o austríaco Karl Kautsky. Então, ele defendia que as pequenas propriedades agrícolas, elas podem impulsionar o desenvolvimento econômico se os proprietários estivessem inseridos numa cooperativa, pois assim poderiam solucionar vários dos problemas que as pequenas propriedades enfrentavam. Então, ele era a favor do cooperativismo na área agrícola, principalmente com os pequenos proprietários, porque eles tinham muitos problemas. Então, ele achava que o cooperativismo seria a solução para os problemas dos pequenos proprietários rurais. E o terceiro tópico vai falar das formas primitivas e tradicionais da ajuda mútua. Então, relembrando que as primeiras cooperativas, elas surgiram na Europa, por iniciativas dos trabalhadores, na tentativa de minimizar os desequilíbrios sociais e econômicos, consequência do liberalismo, que era a política econômica que fundamentava o capitalismo, eram, em função dos baixos salários, do baixo poder aquisitivo e da falta de crédito. Então, no ano de 1844, relembrando, foi criada a cooperativa dos pioneiros de Rochdale, na modalidade de cooperativa de consumo. Então, foi a primeira cooperativa criada, e que foi aquele armazém cooperativo. Então, ela é uma modalidade de cooperativa de consumo. Em 1848, Heifetz, era um alemão, e ele fundou a primeira cooperativa de crédito na Alemanha. Eram cooperativas tipicamente rurais, com o propósito de diminuir os problemas causados pela falta de acesso ao crédito aos agricultores e artesãos empobrecidos. E o cooperativismo no Brasil? Então, a origem da primeira tentativa de organização do movimento cooperativista no Brasil foi em 1847, trazido por um médico francês, Dr. Febvre, que fundou a colônia Teresa Cristina no Paraná, baseada no modelo de Phalanstère de Fourier. Apesar da sua breve existência, ela contribuiu como um elemento formador do cooperativismo no país. Mas somente no final do século XIX, por iniciativa dos imigrantes europeus, principalmente na região sul e sudeste, então implantaram o cooperativismo como uma alternativa de superação das dificuldades econômicas enfrentadas, que surgiram então as primeiras cooperativas no Brasil. Primeiramente surgiram então as cooperativas de consumo, as de crédito e as agropecuárias, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que apresentaram então uma tradição tanto associativa quanto cooperativa. O cooperativismo no Brasil, assim como na Inglaterra, ele surgiu no meio urbano, privilegiando os consumidores das cidades. E em 1889, que foi fundada a primeira cooperativa de consumo que se tem registro no Brasil, que foi em Ouro Preto, Minas Gerais, denominada Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto. Em 1902, o padre Theodor Amstead, suíço, ele fundou a primeira cooperativa de crédito, que foi no Rio Grande do Sul. E em 1907, foi criado o primeiro Estatuto Brasileiro do Cooperativismo. Em 1932, foi o período da consolidação das cooperativas no Brasil e foi reguladas pelo decreto número 22.236, de 19 de dezembro de 1932. E após a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, as cooperativas brasileiras se desenvolveram com maior intensidade. Entretanto, com o golpe militar de 1964, sofre um revés, com a redução do seu número, além de perder o seu vigor social. As organizações cooperativas eram formadas sem bases comunitárias sólidas.
E em 1969 foi criada a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, em substituição a duas entidades então existentes, que era a Associação Brasileira de Cooperativas e a União Nacional de Cooperativas. Em 1971 foi sancionada a Lei número 5.764 de 1971, que definiu a política nacional do cooperativismo, instituindo um regime jurídico das sociedades cooperativas e que está em vigor até hoje. Nos anos 70, no cenário do regime militar, os sistemas cooperativos agropecuários, eles passaram por processo de verticalização com as fusões, liquidações, incorporações das cooperativas, visando alta rentabilidade econômica. Então, esse viés do cooperativismo mais empresarial deixou de lado o associativismo de base, a promoção da educação cooperativista, participação e solidariedade com os associados de menor poder aquisitivo, descaracterizando os princípios cooperativistas, Então, aí que se criaram os grandes complexos agroindustriais cooperativos, mas ficou, um pouco descaracterizado os princípios cooperativistas. Então, com a Constituição de 1988, o cooperativismo finalmente conquista a sua independência, da tutela do Estado, ficando apenas o ramo do crédito, que continua sob o controle estatal pelo Banco Central, por fazer parte do Sistema Financeiro Nacional, que consta no artigo 192 da Constituição Federal. Então, vou falar aqui sobre alguns autores de suporte ao cooperativismo, Então, vou fazer também numa ordem cronológica. Então, o primeiro, como nós já havíamos falado, foi criada, então, a Aliança Cooperativa Internacional, que foi fundada em 1895, que é uma organização não governamental, congrega cooperativas dos 5 continentes e atualmente a sua sede é em Genebra, na Suíça. Então, ela vem intensificando as suas ações na integração e no fortalecimento do cooperativismo mundial, faz a atualização dos princípios do cooperativismo e zela pela preservação de seus valores. Já houve 3 atualizações dos princípios, 4 atualizações dos princípios desde Rochdale, Nós vamos ver mais para frente. Então, surge, uma outra... um outro suporte, a gente que dá suporte ao cooperativismo, que no Brasil é a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, que foi fundada em 1969, como uma sociedade civil sem fins lucrativos e é uma entidade que representa e defende os interesses do cooperativismo nacional. Aí também surgiu a Confederação das Cooperativas da Reforma Agrária do Brasil, a CONCRAB, que foi fundada em 1992, criada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, no interesse de viabilizar melhores formas de cooperação entre os assentados. Outro ator é a Central de Cooperativas de Empreendimentos Solidários, a Unisol, que foi fundada em 2000 com o objetivo de promover a melhoria socioeconômica de seus integrantes, garantindo trabalho e renda e buscando desenvolvimento sustentável. A Associação Nacional do Cooperativismo de Crédito da Economia Familiar e Solidária, ANCOSOL, constituída em 2004, agregando outros sistemas de cooperativas de crédito, tais como a Ecosol, Creditag, Crenor e Ascob, que depois foi incorporado pelo sistema Cresol, que nós vamos ver também mais adiante. Então, com o objetivo de ampliar os poderes políticos, jurídicos, bem como contribuir para a dinamização socioeconômica dos agricultores familiares e melhor qualidade de vida e alternativas econômicas. A União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, a UNICAFES, foi fundada em 2005, tem como objetivo tornar o cooperativismo um instrumento popular de desenvolvimento local sustentável e solidário dos produtores e agricultores familiares. É formado, então, pelas cooperativas de crédito, de produção, de trabalho e de comercialização.
Outra entidade importante também é a Confederação das Cooperativas Centrais de Crédito Rural com a Interação Solidária, que é a Confesol. Então, foi fundada em 2008, é uma confederação formal, reconhecida pelo Sistema Organizado do Universo das Cooperativas de Crédito brasileiro, representa as cooperativas vinculadas ao movimento da agricultura familiar e economia com a interação solidária. E a partir do início de 2016, a Confesol passou a denominar-se Confederação Cressol, tendo em vista que o sistema Cressol, ele representa mais de 97% da confederação. Então, a Confederação Cressol, ela conta hoje com 4 centrais de crédito solidários no Brasil, é responsável por desenvolver e gerir tecnologias para as centrais, além de aperfeiçoar o desenvolvimento de produtos e serviços, gerando os ganhos de escala. Então, a Confederação Cressol, ela tem como filiados as seguintes centrais e respectivas cooperativas singulares, a Cressol Base, né, então ela atua nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Rio de Janeiro e São Paulo. A Cressol Central atua nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará e Pernambuco. A Ascob atua nos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe, e a Central Cressol Cicoper, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará e Pernambuco. Aí, outra entidade também de suporte é a União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias, que é a Unicopas, fundada em 2014, que tem como objetivo a consolidação do cooperativismo solidário no Brasil e o desafio de representar nacionalmente cooperados da agricultura familiar e economia solidária e o fortalecimento da agricultura familiar. Aí, né, nós vamos ver, então, os princípios do cooperativismo. Então, como eu havia falado, né, a CI, ela vem atualizando e reformulando os princípios dos primeiros princípios elaborados pelos pioneiros de Rockdale, e em 1995 foi reformulado, né, pela Aliança Cooperativa Internacional, foi a última revisão, né, então passaram a ter a seguinte redação. Então, o primeiro princípio é a adesão livre voluntária, aberta a novos membros que aceitem as responsabilidades de sócios sem nenhum tipo de discriminação. O princípio número 2 é a gestão democrática, em que as decisões fundamentais são tomadas pelos cooperados de acordo com o princípio, né, um membro, um voto. O princípio 3 é a participação econômica dos membros, todos os associados são responsáveis pela formação do capital social e inicial da cooperativa por meio do depósito da sua cota-parte. A autonomia e a independência é o quarto princípio, essa autonomia e independência em relação ao Estado ou outras organizações. Então, as cooperativas, elas são organizações autônomas, controladas apenas pelos seus sócios. O quinto princípio é a educação, formação e informação, que proporciona a capacitação, o treinamento profissional, oferece informações para que os sócios possam desempenhar bem, né, o seu trabalho e também possam administrá-lo com eficiência. O sexto princípio é a intercooperação, é a cooperação entre outras cooperativas por meio de organizações locais, regionais, nacionais e mundiais. E o sétimo princípio é o interesse pela comunidade. A contribuição para o desenvolvimento da comunidade, para a preservação do meio ambiente, da educação, da vida social e cultural da sua comunidade. Então, esses são os 7 princípios que regem as cooperativas. Aí nós vamos falar dos fundamentos do cooperativismo, né? Então, os fundamentos da doutrina e os princípios do cooperativismo, eles visam o desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a fim de atender às necessidades, os interesses, as aspirações e a cidadania dos seus associados. Então, um dos fundamentos é o humanismo,
né, as pessoas são respeitadas pela sua capacidade de participar, opinar, de produzir e agir no interesse coletivo. Então tem valor o ser e não o ter. A liberdade, né, que é a democracia, é a concretização da liberdade, pois possibilita a participação de escolha e decisão sobre as ações da cooperativa, garantindo o sucesso da mesma. A igualdade, né, os direitos e obrigações são iguais para todos, ninguém tem mais ou tem menos poder ou benefício por ter mais ou menos capital. A solidariedade, que é a alavanca de todo e qualquer processo cooperativo, pois através da ajuda mútua, né, que se constrói a economia solidária e coletiva. A racionalidade, que é o uso da ciência e tecnologia no cooperativismo, e deve ser motivo de emancipação, respeito, né, e dignidade nas condições socioeconômicas das pessoas. Então, nós vamos ver também os ramos do cooperativismo no Brasil. Então, no Brasil existem 13 ramos distribuídos por vários setores da economia. Então, nós temos o ramo agropecuário, né, que é composto por produtores rurais, em que os serviços prestados são o recebimento e comercialização da produção conjunta, o armazenamento, a industrialização, além da assistência técnica, educacional e até social. Outro ramo é o consumo, que destina-se à compra em comum de artigos, né, de consumo entre os cooperados, para os seus cooperados. O ramo de crédito, que destina-se a promover a poupança, financiar necessidades ou empreendimentos do associado e facilitar seu acesso no mercado financeiro com melhores condições do que as instituições bancárias tradicionais. O educacional, que é formado por professores, alunos e pais de alunos de escolas agrícolas e de cooperativas de atividades afins. O especial, que é construído por pessoas que precisam ser tuteladas, né, ou que se encontram em situações de desvantagens, nos termos da Lei 9.867 de 1999. São pessoas com necessidades especiais, né? Então criaram essas cooperativas especial visando a inserção no mercado de trabalho, a geração de renda e a conquista da sua cidadania. O ramo habitacional, que destina-se à construção, manutenção e administração de conjuntos habitacionais, preferencialmente para o seu quadro social. Temos o ramo da infraestrutura, que presta serviços essenciais como energia, a telefonia, entre outros, prioritariamente também o seu quadro social. O ramo mineral, que a sua finalidade é pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais. Temos o ramo da produção, dedicados à produção de um mais tipos de produtos, quando detém os meios de produção. O ramo da saúde, que dedicam à preservação e à promoção da saúde humana. O ramo do trabalho, que dedica à organização e administração dos interesses inerentes à atividade profissional dos associados, para a prestação de serviços não identificados com os ramos já conhecidos. O ramo do transporte, que atua na prestação de serviços de transportes, cargas e passageiros. Turismo e lazer, que prestam serviços turísticos, de lazer, entretenimento, esportes artísticos, eventos e hotelaria, também prioritariamente ao seu quadro social. Vamos então para a unidade 2, que no livro Teoria Cooperativista e seus Desdobramentos equivale ao item 4, né, que aborda a economia solidária, cooperação e autogestão. Então, a economia solidária e o novo cooperativismo. Com a globalização, ocorreu a flexibilização do trabalho, ou seja, o mercado de trabalho se transformou, trazendo algumas desvantagens, como o fechamento de alguns postos de trabalho, a
flexibilização e a terceirização do mercado de trabalho. E esse processo resultou em uma maior exclusão social, com a precarização do trabalho, criando muitos desempregos. Então, a economia solidária, ela surge no Brasil ao longo da década de 90, que foi, né, o período aí que houve essas transformações, com o fim do Estado do bem-estar social, e aí é o início da política neoliberal. Então, como uma resposta dos trabalhadores às situações por eles vividas no mundo do trabalho, em decorrência, então, da exclusão do mercado de trabalho e da exploração de mão de obra. No final do século XX, início do século XXI, houve, então, a expansão e desenvolvimento de iniciativas econômicas que compõem a economia solidária. Então, o conceito da economia solidária, né, de acordo, então, com o Singer, a economia solidária se caracteriza pela igualdade de direitos e meios de produção. Os meios de produção são de posse coletiva e pela autogestão, né, os empreendimentos, então, são geridos pelos próprios trabalhadores, coletivamente e de forma democrática. Leite considera que a economia solidária como uma prática econômica e social diferenciada, né, por compreender diversas formas de organização baseadas na autogestão, cujos resultados são compartilhados entre os cooperados e todas as ações e decisões tomadas devem ser, né, decididas de maneira conjunta. A economia solidária atende às necessidades dos trabalhadores, no sentido de proporcionar melhores condições e opções de trabalho de maneira igualitária. O histórico da economia solidária no Brasil, então, ele, né, como havia falado, ele surge na década de 90, houve um aumento expressivo de empreendimentos econômicos solidários, como resultado do crescente número de desempregados, então o aparecimento das ONGs também, a reconfiguração dos movimentos sociais e o crescimento do mercado informal. Em 1991, foi fundada a Associação Nacional de Trabalhadores de Empresas de Autogestão e Participação Acionária, ANTEAG. As cooperativas ligadas à ANTEAG, então, mantêm os princípios autogestionários, e as cooperativas ligadas à Organização de Cooperativas do Brasil, a OCB, trabalham de forma mais empresarial. Então, né, aí é o viés mais solidário e autogestionário das cooperativas ligadas à ANTEAG, e as demais cooperativas ligadas à OCB, de forma mais empresarial. E aí surgiram as incubadoras tecnológicas cooperativas populares, que são organizações universitárias, multidisciplinares, que buscam fomentar esses empreendimentos solidários em estágio embrionário. Em 2003, houve a criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, formado principalmente por empreendimentos, e além da participação participaram também entidades de apoio e de gestores públicos. Nesse mesmo ano foi criada a Secretaria Nacional de Economia Solidária, vinculada ao Ministério de Trabalho e Emprego. Então, consolida-se, né, no país um campo de ação social ligado à geração de trabalho e renda, norteada pela visão de cooperação, autogestão e participação conjuntas das pessoas, que é a economia solidária. Os empreendimentos econômicos solidários, né, os trabalhadores são donos dos próprios negócios e tem como exemplo, né, desses empreendimentos as associações cooperativas de consumo, clubes de troca, redes, complexos cooperativos, agricultores que se juntam, né, e trocam ideias e crescem, passando a produzir mais e melhor, grupos de costureiras, bordadeiras e doceiras, cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que se juntam para coletar e reciclar e também transformar o lixo, pessoas e grupos que, em vez de vender, trocam entre si o que produzem, trabalhadores de fábricas falidas, que formam novas empresas solidárias, amigos, vizinhos, colegas de trabalho que se organizam para fazer compras solidárias, comunidades que usam a moeda social e seus clubes de troca, bancos solidários, né, emprestando dinheiro sem juros ou juros baixíssimos para financiar outros empreendimentos solidários.
e as cadeias de produção solidárias de compra, que compram e vendem entre os grupos. Então, as características da economia solidária é que é um conjunto, né, a economia solidária é um conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizado sob a forma de autogestão. Segundo a Secretaria Nacional Solidária, os empreendimentos solidários apresentam 4 características, que é a cooperação, em que os interesses são comuns, tudo é compartilhado por todos e a responsabilidade é solidária. A autogestão, né, que todos devem participar de todas as atividades da organização, a dimensão econômica, que é a distribuição dos resultados econômicos, a mudança na condição de vida dos participantes, a relação do empreendimento com o seu entorno, entre outros. E a solidariedade, né, que envolve diferentes dimensões nas relações que se estabelecem com os associados, com o bem-estar dos trabalhadores, consumidores, a comunidade local, com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Aí, né, dentro da economia solidária, as redes de colaboração solidária, né, elas dão suporte estratégico econômico aos empreendimentos solidários, pois pela articulação entre os vários elos, né, da cadeia produtiva, o sistema se fortalece. Então, as redes elas geram novos postos de trabalho, distribuem renda e com a organização de novos empreendimentos econômicos para satisfazer a demanda, né, da própria rede. A rede de colaboração solidária é composta, então, por grupos de consumidores e produtores, de prestadores de serviços, no qual todos procuram comprar produtos e serviços da própria rede, para garantir trabalho e renda aos seus membros e também preservar o meio ambiente. A autogestão, né? Então, a autogestão é uma das características principais da economia solidária. Os empreendimentos solidários, eles são autogestionários, porque os próprios trabalhadores que administram o empreendimento é um exercício de poder compartilhado, que qualifica as relações sociais da cooperação entre as pessoas e grupos, né? Independente do tipo de estrutura da organização ou das atividades, por expressar intencionamento e relações sociais mais horizontais. É o modelo de autogestão que define o empreendimento solidário, né? Se ele é ou não solidário. Tal modelo seria a forma concreta da realização dos princípios da solidariedade, igualdade, participação e cooperação nas atividades econômicas. E o caráter econômico da autogestão, ela determina que o processo das relações sociais da produção, ela define-se sobre as práticas que privilegiem, né, o fator trabalho em detrimento do capital. Aí nós temos também os desafios dos empreendimentos econômicos solidários. Então, o Sistema Nacional de Informação em Economia Solidária, que foi desenvolvida pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, ela elaborou o terceiro mapeamento da economia solidária, no qual foram mapeados mais de 11.663 empreendimentos no período de 2010 a 2012. E aí foi verificado entre os entrevistados as suas percepções em relação aos principais desafios enfrentados por esses empreendimentos. Então, 74% viram que o principal desafio é a renda adequada aos sócios. 67% é a viabilização econômica do empreendimento, ou seja, que eles tenham uma sustentação, uma sustentabilidade a longo prazo. 56% é manter a união do grupo. 44% é efetivar a participação. Saúde. A unidade 3, né, que vai analisar então o tópico da cooperação e desenvolvimento, então trata que o cooperativismo ele se configura como um sistema econômico e social em que a cooperação é a base, né, sobre a qual constroem todas as atividades econômicas. No cooperativismo, substitui-se o individualismo e a competição desenfreada pela cooperação e pelo trabalho coletivo.
Com a cooperação, os custos são reduzidos e há a promoção e a colaboração econômica com o objetivo de alcançar melhores resultados. A diferença, né, entre os termos cooperação e cooperativismo, que alguns usam como sinônimos, mas não são, eles são diferentes. A cooperação é algo inerente à socialização humana do decorrer, né, do seu processo de desenvolvimento histórico, e o cooperativismo é um movimento que surgiu, né, no final do século XIX na Europa, e que tinha como meta principal possibilitar à classe operária, né, uma sobrevivência mais digna em meio às desigualdades sociais proporcionadas pelo sistema capitalista. Então, essa é a diferença entre a cooperação e o cooperativismo. O cooperativismo como um instrumento de desenvolvimento. Então, o cooperativismo ele pode ser uma ferramenta muito utilizada, né, para propostas e programas de desenvolvimento visando melhorias sociais, econômicas, para as pessoas principalmente de menor poder aquisitivo, que tem dificuldade, né, de encontrar trabalho, atendendo trabalhadores e pequenos produtores rurais para que tenham condições de poder produzir, distribuir e consumir cada vez mais, né, maiores quantidades de bens e serviços produzidos por eles mesmos. O cooperativismo ele está presente em quase todos os países, tanto do sistema capitalista como socialista, adotaram esses sistemas em seus programas de desenvolvimento, demonstrando assim que pode ser um elemento estratégico para a elaboração de políticas e de programas de desenvolvimento. As cooperativas, elas vêm ganhando força, né, tanto na economia brasileira como na economia mundial, e é por meio dessas organizações que a população está buscando melhorias para o bem-estar da sociedade, mais qualidade de vida, né, aos cooperados, trazendo melhores resultados financeiros e promovendo o desenvolvimento socioeconômico. A unidade 4, ela trata então das experiências cooperativas e contemporâneas. Então o cooperativismo, ele se disseminou, né, pelos 5 continentes, dificilmente existirá algum país onde não tenha sido implantado o cooperativismo, segundo Shelley. Então o sucesso do sistema fez com que se espalhasse para todos os setores da economia. E o movimento cooperativista internacional, ele conta com mais de 1 bilhão de pessoas, né, quase 1/6 da população mundial, sendo o movimento socioeconômico internacional mais importante do mundo, de acordo com a CI. No Brasil, eram 11.563.427 cooperados em 2013. Os dados mostram, né, que os dados da OCB 2015 que aumentou, né, foi para 12.706.173 associados. Então aqui, né, eu apresento aí os ramos do cooperativismo, né, as cooperativas. Então nós temos aí, né, essa informação de 2015, que no Brasil havia 6.582 cooperativas, associados 12.706.173 e empregados 360.995. Eu destaquei o setor agropecuária como o setor que apresentou maior número de cooperativas, né, 1.543, e isso representa em torno de 23% do total das cooperativas. E o número de empregados também, né, o setor agropecuário com 180.891 empregados, né, que representa em torno de 48% do total dos empregados. E o ramo de crédito, né, está destacado aí como ter o maior número de associados, né, então 6.931.144 associados, né, então isso representa quase a metade dos associados, né, dos ramos no Brasil, então estão no ramo de crédito. Então no Brasil, né, como aí uma experiência, né, de cooperativas de sucesso, destaquei, né, vinculada à economia solidária, eu destaquei o ramo de crédito rural, que é a Cressol, que é um sistema
de cooperativas de crédito rural com interação solidária. Então, a Cressol, ela surgiu em 1996, em Francisco Beltrão, no Paraná, motivada pela dificuldade no acesso ao crédito e a inadequação do sistema financeiro para a agricultura familiar. O sistema Cressol, ele se diferencia do cooperativismo mais convencional, as suas estruturas são descentralizadas em forma de rede e com pequenas unidades, e com unidades pequenas, né, mais articuladas entre si e com a comunidade local. Então, ela contribui, assim, para a democratização do crédito, a inclusão financeira, né, da agricultura familiar e pelo fortalecimento e o desenvolvimento sustentável. Em 2000 foi constituída a primeira central de crédito que abriga todas as cooperativas filiadas no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 2004 foi constituída mais uma central denominada Central Cressol Base, é uma cooperativa que reúne as bases regionais de serviços e cooperativas singulares, e em 2014 a Cressol Cicobi. Então a missão da Cressol é promover a inclusão social da agricultura familiar através do acesso ao crédito, da poupança, da apropriação do conhecimento, né, visando o desenvolvimento local e a sustentabilidade institucional. Então aqui, né, um quadro sobre como está um dos números da Cressol, né, os dados são da Confederação Cressol 2017, Cressol Confederação 2017, então o sistema Cressol conta com a Central Cressol Base, Cressol Central, Cressol Cicobi e Ascope. Os cooperados da Central Base, então, 200 mil, né, ela atua no estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Rio de Janeiro e São Paulo. Tem 273 unidades, a Cressol Central possui 93 mil cooperados, atua nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará e Pernambuco, com 137 unidades de atendimento. A Cressol Cicobi, 122 mil cooperados, atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Ceará e Pernambuco, com 90 unidades de atendimento. A Ascobi, né, com 52 mil cooperados, e atua no estado da Bahia, Alagoas e Sergipe, com 41 unidades de atendimento. Então, o total são 467 mil cooperados, atuando em 15 estados e possuem 541 unidades. Aí o outro exemplo, né, de sucesso da experiência cooperativa é na Espanha, a Corporação Cooperativa de Mondragón, que é um caso de sucesso em autogestão e cooperação, e que envolve pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia, é administrado de maneira autogestionária e não é apenas circunscrita a Mondragón, mas também em outros países. Então, trata-se provavelmente do maior complexo cooperativo do mundo, que combina cooperativas de produção industrial, de serviços comerciais, com um banco cooperativo, seguro social, uma universidade e diversas cooperativas de pesquisas tecnológicas. O complexo de Mondragón, então, ele possui em torno de 120 cooperativas reunidas, né, e continua a se expandir e é um exemplo para o movimento cooperativo, com base nos princípios da autogestão e da cooperação, apresentando-se como uma alternativa ao capitalismo com base na economia solidária. Então, pessoal, era, né, essa revisão que eu fiz para vocês, né, reforço ainda que foi baseado no livro, né, que é a base da nossa disciplina, que é o livro Teorias Cooperativistas e seus Desdobramentos. Reforço ainda que foi baseado nesses tópicos que eu, né, elaborei a avaliação de vocês. Então, agora eu abro para as perguntas e estou à disposição.
Eu respondo. Então, eu não sei da prova anterior, mas a minha prova, né, ela vai ser composta por 10 questões, ela é de múltipla escolha, né, como fiz em alguns exercícios, algumas atividades. Então, vai ter múltipla escolha de, por exemplo, assinalar uma alternativa correta. Vai ter, assim, múltipla escolha quando eu falo assim, assinale a alternativa correta, é correto afirmar, né? Então, pode ter mais de uma alternativa correta. Vai ter também, prestem bem atenção, alternativa a que não está correta, né? Vão ter alternativas de verdadeiro e falso. Então, basicamente, é isso. Bom, em relação à cooperativa de Mondragon, assim, eu não tenho um conhecimento profundo, né, sobre isso, eu passei aqui mais como uma experiência, mas eu imagino que sim, né, porque tanto que ela investe tanto na educação, tem uma universidade e aí em pesquisas tecnológicas, então, provavelmente o foco tenha sido esse, continua sendo esse. Se eu puder responder em relação à correção das atividades, estou à disposição. Olha, a pergunta da Suelen, né, que o seu sistema de cooperativa Cressol se encaixa no cooperativismo utópico ou cooperativismo marxista. Eu acredito que ele está mais próximo do cooperativismo utópico, né, dessa transformação aí da sociedade de uma forma, né, mais pacífica. De nada, estou à disposição para os seus questionamentos. Bom, em relação às notas e às correções, eu não tenho, né, esse contato, são os tutores, e pelo que eu vi, né, eles têm um prazo, eu acho que até amanhã, de colocar essas notas. Então, sobre isso, realmente, eu não vou poder responder, né, seria melhor, então, você verificar com o seu tutor. Ah, de nada, Eduardo, estou à disposição. Ok, Marcone? João, não entendi como assim duas opções. Vai ter, como eu falei assim, vai ter questões de múltipla escolha em que uma alternativa é a correta. Aí, é como quando lá na questão, assinale a alternativa correta. Quando falar sobre, por exemplo, é correto afirmar, então pode ser mais de uma alternativa correta. Aí entendi. Sobre as duas tentativas. Eu acredito que sim, né? Que vale as duas tentativas e sempre a nota mais alta é que vai valer.
Pessoal, nós temos, o nosso tempo está encerrando, então, né, se vocês tiverem mais uma pergunta, já está encerrando o nosso tempo. E qualquer outra dúvida que vocês tiverem, continuem colocando no fórum, que eu responderei. É bem interessante essa consideração que você fez, Tatiane. Em razão disso, nós estamos aqui hoje, né? Pela oportunidade que a Cressol está oferecendo a vocês nesse investimento, né? Do conhecimento e da educação. Né, e aí, por ter esse público diversificado, as pessoas que trabalham, que estão, então elas têm que ter esse conhecimento, essa informação. Bom, então, encerrou o nosso tempo. Eu desejo a todos uma boa noite e eu espero que essa revisão possa ter esclarecido alguns pontos, né? E também estou à disposição de vocês para todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem a disciplina. E desejo a todos uma boa noite, uma boa prova. Eu tenho certeza que vocês irão muito bem, né? Essa webconferência, esses slides, né? Então tem assim os principais tópicos que eu elaborei, né? A prova de vocês. Estão todos aí. Então boa noite e tenham um bom aproveitamento da disciplina e do curso. Muito obrigada por você ter gostado da revisão. Boa noite, pessoal.